Muito obrigado. Você está consciente de sua existência? E vamos mais além. Já se deu conta que você existe pelo amor de seus pais e antepassados? Se seus pais já não vivem neste mundo, você continua oferecendo seu amor e gratidão a eles e aos seus demais antepassados? Durante os dias 26 e 27 de junho, vamos reafirmar nossos aprendizados sobre a eternidade da vida. Faça sua inscrição para participar deste seminário. Venha participar conosco. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan, nessa segunda-feira abençoadíssima. E para nós começarmos a nossa reunião, vamos fazer a oração que consta no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro aqui é a 37ª impressão e faremos a oração para agir adequadamente ao lugar, à hora e à pessoa, que consta na página 69 do livro. Então vamos lá? Podem fechar os olhos, ficar numa posição confortável ou assumir a posição de oração. Quem tiver o livro pode acompanhar a leitura. Vamos então. Oração para agir adequadamente ao lugar, à hora e à pessoa. Este mundo é governado por Deus. Deus é poder infinito, sabedoria infinita, amor infinito, harmonia infinita e beleza infinita. Os meus familiares são todos filhos de Deus. Deus criou o universo, fez dele palco da sua autoexpressão consciente e sobre ele criou o homem como ator da sua autoexpressão consciente. A natureza e o mundo material constituem apenas um lugar, um palco, onde o homem atua como protagonista das belíssimas cenas do reino dos céus, utilizando-se de todos os materiais que nele se encontram. Nossa força provém de Deus e nada pode impedir o nosso correto movimento. É a própria autoexpressão livre e espontânea da vontade de Deus que se manifesta como experiências de nossa vida. Por isso, aquilo que desejamos, planejamos e executamos sinceramente, concretiza-se infalivelmente. É a própria autoexpressão de Deus que se manifesta como nossa capacidade, nossa sabedoria, nossos conhecimentos, nossos planos e nossas ações. Portanto, tudo o que idealizarmos, desejarmos, planejarmos e fizermos sob a proteção de Deus, correrá satisfatoriamente. Nós somos filhos de Deus, vivemos juntamente com Deus, planejamos juntamente com Deus e agimos juntamente com Deus. Por isso, o que buscamos será encontrado infalivelmente. O caminho se abrirá infalivelmente diante de nós. O terreno íngreme tornar-se-á plano e logo estaremos no pico. Estamos atentos para ouvir a orientação de Deus. Praticamos assiduamente a meditação Shinsokan e conseguimos ouvir a sua voz inaudível. Mesmo invisível, Deus nos protege. Mesmo inaudível, Ele nos orienta. Nos momentos de perigo, Ele nos toma em seus braços e nos salva milagrosamente. Seguindo docilmente as indicações de Deus, nossa ação está sempre em conformidade com o lugar e atinge sempre o alvo certo. Sob a orientação de Deus, nossa ação está sempre em conformidade com o tempo, não é precoce nem tardia e desenvolve-se admiravelmente na hora certa e no lugar certo. Como filhos de Deus, recebemos a sabedoria de Deus e por isso podemos perceber o estado de espírito do próximo e conseguimos agir da maneira mais adequada em relação a cada pessoa. A ação de todos os meus familiares está sempre de acordo com o lugar, com a hora e com as pessoas, e eles caminham passo a passo rumo à concretização do ideal. Desta forma, estando sempre unos com Deus, não temos nenhuma insegurança, nenhuma preocupação, nenhum temor, nenhuma hesitação e nenhuma estagnação. Fitando sempre o futuro promissor e abençoando todas as pessoas para que sejam felizes, avançamos tranquilos como um veleiro navegando de vento em polpa. Oh, quanta alegria! Estamos agora a bordo do navio da esperança, da paz e do sonho.
rumo à construção do paraíso terrestre, seguindo a rota abençoada por Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Que oração maravilhosa que nos auxilia a concretizarmos ainda mais essa fé na proteção, no amor e na segurança sempre de Deus. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite tão abençoada. Meu muito, muito, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que expressam o seu carinho por mensagens, tanto no canal da Seichonoye quanto no canal da Seichonoye da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês. Recebo e compartilho essa vibração de luz para cada um, seus familiares e todas as demais pessoas. Meu muito, muito, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado a quem está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Vamos hoje estudar e dar continuidade ao tema da palestra que conversamos na semana passada. Então deixa eu já trazer o quadro. Já fiz a minha colinha aqui, porque na semana passada eu já havia escrito algumas coisas no quadro. Então nós vamos continuar. Cresça infinitamente, parte 2. Então, nós estamos agora na parte 2 desse tema, né? Então, eu estava discorrendo sobre esses pontos aqui. Eu vou pegar o livro A Verdade da Vida, volume 8. Verdade da Vida, volume 8, páginas 140, 141. Eu vou fazer a leitura do texto que nós utilizamos. Vou rapidamente só fazer a rememorização disso aqui, para a gente já trabalhar os itens 3 e 4, ok? E hoje também muito feliz, porque além da caneta verde, hoje temos uma caneta nova, a caneta laranja. Eu sei que vai todo mundo falar que não enxerga e pedir para eu não usar a caneta laranja, mas eu vou usar só para sublinhar, só para fazer desenhozinhos. Os escritos eu vou deixar de azul, vermelho e preto, que ficam mais nítidos. Aí os sublinhados e as coisinhas que eu vou fazer, eu vou usar o verde ou laranja, mas eu fico feliz, porque quanto mais cor, eu acho que fica tão mais colorido. Então vamos lá, gente. Na semana passada, eu li o seguinte trecho, que eu vou repetir, está na página 140, 141, do livro A Verdade da Vida, volume 8, que fala sobre a meditação Shinsokan, que é tão especial. Ah, e antes que eu esqueça, ao final, nós vamos pegar o livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, e faremos uma meditação Shinsokan especial, que é a meditação Shinsokan de amor a Deus. Ela é linda, então estão todos convidados para no final ver mais uma modalidade da meditação Shinsokan, que consta aqui no livro de minha autoria, que fácil, está com um roteirinho todo bonitinho, você consegue fazer em casa sem maiores dificuldades. Então aqui ó, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, livro falando, explicando e trazendo inúmeras coisas maravilhosas sobre a meditação Shinsokan. Então vamos lá. O que lemos na semana passada, quando nós trabalhamos a parte 1 do tema Cresça Infinitamente. Página 140, livro Verdade da Vida, volume 8, 8ª edição, página 140. Neste universo, existe uma lei segundo a qual as coisas possuidoras de vibrações semelhantes se atraem. Portanto, se o indivíduo mantiver ideias de pobreza, tornar-se-á pobre. Se mantiver ideias de riqueza, tornar-se-á rico. Para realizarmos a riqueza infinita, em primeiro lugar, não devemos considerar Deus como um ser avaro. Enquanto assim estivermos considerando Deus, ficaremos pensando, não estaremos cobiçando riqueza maior do que é permitida por Ele? Não seremos repreendidos por Ele? Dessa forma, no percurso da realização da riqueza infinita, acabamos autorrestringindo esta riqueza. Podemos dizer que toda a pobreza é o resultado da autorrestrição que temos em relação à provisão infinita de Deus. Deus está transmitindo a provisão infinita do mundo da imagem verdadeira para o mundo fenomênico. Mas nós, na hora de captarmos essa transmissão, autorrestringimos-nos, enfraquecemos essa vibração e impedimos que a provisão seja captada. Então esse é o trecho que nós lemos. Então observa só. Toda pobreza, ela é fruto da autorrestrição. Lembrando que a pobreza que eu estou falando aqui não é a pobreza financeira, é a pobreza do ser humano como um todo. Pobreza de sentimentos, de amor, de felicidade, etc, etc. Então é carência do ser humano no total. Então, toda pobreza de tudo,
é fruto da autorrestrição. Então, quanto mais a gente se restringe, mais a gente manifesta a pobreza do ser humano, manifesta a pobreza da manifestação da vida fenomênica. Então, tem pessoas que não têm saúde. Saúde é a pobreza porque é a falta a doença, aliás, é a pobreza porque é a falta da saúde. Então, a pessoa que está doente não deixa de ser uma manifestação de pobreza, porque ela tem uma autorrestrição. Presta bem atenção, isso não é uma ofensa e não é uma situação, então eu estou falando que todos os doentes são pobres. Não é isso, o que eu estou falando? Que a manifestação do Filho de Deus, ela pode ser plena na nossa vida fenomênica. Se Deus está no nosso interior, se nós somos filhos de Deus e se nós temos a capacidade de manifestar a vida de Deus, o ideal é que a vida humana seja plena em todas as áreas. Se ela não é plena em todas as áreas, aquela área da qual ela não está se manifestando, ou seja, naquela área que falta a projeção da vida de Deus, manifesta-se a pobreza. E por que manifesta a pobreza? Porque Deus não tem capacidade de se manifestar? E é esse o ponto que a Seitonê traz de forma clara. Deus se manifesta de forma plena em tudo. Então por que eu não estou vendo? Porque eu estou me auto-restringindo. Então isso está na palestra da semana passada. O que nós falamos, o que nós estudamos, o que nós entendemos? Deus está pronto para se manifestar em todas as áreas da minha vida. Não se manifesta porque em algumas áreas nós nos auto-restringimos. E tem pessoas que se restringem em quase todas as áreas. Aí vem as profundas infelicidades, dores e amarguras da vida. Então nós trabalhamos que a autorrestrição traz a pobreza, porque toda a pobreza é fruto de uma autorrestrição da manifestação do seu Deus interior, que nós chamamos de imagem verdadeira. Então, se todos nós temos a imagem verdadeira dentro de nós, toda a vida tem plenas condições de se manifestar abundantemente na sua projeção fenomênica. Ou seja, se a vida de Deus está dentro de mim, eu posso levar uma vida extremamente feliz e próspera. E eu só não levo se eu restringir a minha imagem verdadeira. Ele está dentro de mim, mas eu não coloco para fora. Deus está dentro de mim, mas eu não deixo que Ele haja. Deus, a vida, o fluir eterno está dentro de mim, mas eu impeço que Eles se projetem em atos, fatos, situações concretas. Por que isso acontece? Porque eu tenho a aparente capacidade de me auto-restringir. Então, como eu faço essa auto-restrição, o fenômeno se torna imperfeito, o fenômeno se torna infeliz, o fenômeno se torna carente. Então, o que nós precisamos para eliminar a autorrestrição? É eliminar as carências dentro de nós. São 4 carências principais. Claro que a gente pode falar em outras, a gente pode abrir outros subtópicos. Eu quis pegar as que são mais fortes, as que a gente mais percebe, e você vai observar que nas subdivisões você pode abrir um leque de muitas e muitas. O ponto principal que eu quero trazer é exatamente o cresça infinitamente. Você já vai conseguir um crescimento fantástico se você já for eliminando as carências. Na semana passada, eu falei da carência de karmas positivos, que é a carência daquelas ações de você usar boas palavras, bons pensamentos e agir de forma positiva. E falei das carências de amor próprio, que são decorrentes do sentimento de autopunição, a ideia agravada de pecado e a ideia da crença de infelicidade. Cada um desses pontos aqui, gente, daria uma nova palestra. Então, o que acontece? Eu não os aprofundei, ou pelo menos eu tentei falar assim de uma maneira mais ampla possível, mas tem muito que aprofundar. Só essa questão da ideia de pecado, nós temos um livro chamado A Humanidade é Isenta de Pecado. Eu recomendo muito a leitura. O livro se chama A Humanidade é Isenta de Pecado. Esse livro ele é fantástico, publicado pela Seitonê, e ele vai trazer exatamente esse aprofundamento da compreensão de que o pecado não é criação de Deus. Se o pecado não é criação de Deus, ele não faz parte da nossa imagem verdadeira. Vou botar aqui, deixa eu botar aqui de vermelho, não, preto. Ele não faz parte da nossa imagem verdadeira. O que é imagem verdadeira? O nosso Deus interior. Ó, caneta laranja só para circular, viu? Ó, que coisa bonita, ficou bonito o preto e laranja. Então, a imagem verdadeira é a vida de Deus que está no nosso interior, a vida de Deus. Então,
se Deus não criou o pecado não faz parte da nossa imagem verdadeira. Então, nosso Deus interior não é sujo, nosso Deus interior não está manchado, nosso Deus interior não tem como parte dele o pecado. Então, nós falamos, o homem não tem pecado. Qual o homem que nós estamos falando? O homem fenomênico ou o homem da imagem verdadeira? Por óbvio, o homem da imagem verdadeira. O homem fenomênico, ele manifesta defeitos, o homem da imagem verdadeira não. Pelas pessoas confundirem o homem carnal com o homem da imagem verdadeira, é que ela se auto-intitula pecadoras. Como ela acredita que ela é pecadora, ela se auto-restringe. Como ela se auto-restringe, ela manifesta a pobreza. Por isso que nós temos pessoas tão bondosas, tão religiosas, que têm tantas situações de carências, de pobreza financeira, de pobreza de saúde, de pobreza de harmonia na vida. Por quê? Apesar dela acreditar em Deus, ela acredita que Deus criou algo que não faz parte dele e que impôs esse algo como sofrimento ao ser humano. Então a Seitonela separa. Homem fenomênico é uma coisa, homem da imagem verdadeira é outra. Se você quer eliminar a carência de amor próprio, você foca no seu homem da imagem verdadeira. Por quê? Quanto mais você focar na imagem verdadeira, mais ela se manifesta. Olha o que o mestre falou, para ficar bem claro esse ponto aqui, para eu poder entrar nas próximas. Neste universo existe uma lei segundo a qual as coisas possuidoras de vibrações semelhantes se atraem. Ou seja, se eu mantiver os meus pensamentos próximos da imagem verdadeira, a perfeição é atraída. Se eu mantiver meus pensamentos próximos da carência, a carência acaba se manifestando. É por isso que quem acredita que é pecador vive como pecador, quem acredita que é filho de Deus vive como filho de Deus. Você vive exatamente a vida que você acredita que você pode ter. Não é diferente. Você pode não ser o que você quer, mas você é exatamente o que você pensa. Isso é um ponto que a gente tem que ficar muito claro. Isso o professor Seiichi Taniguchi ensina, eu acho lindo. Você pode não levar a vida que você queria, mas você leva exatamente a vida que você pensa, a vida que você vibra. Por isso que a pessoa, quanto mais ela tiver a ideia de pecado dentro dela, mais ela vai sofrer autorrestrição. Como é que eu liberto a ideia de pecado? É exatamente separando, diferenciando o eu carnal do eu verdadeiro e focando somente no eu verdadeiro. Aí tem pessoas que vão falar assim, mas preletor, se eu não tiver a ideia de pecado, então eu vou poder fazer tudo o que eu quiser de errado, porque já que o pecado não existe, totalmente equivocado, distorcido e nada a ver com o que a Seitonô ensina. Se a Seitonô ensina que a nossa essência é a imagem verdadeira, como é que nós temos que agir? De forma correta, de forma ética, de forma coerente e de forma a manifestar Deus. Então, há espaço para fazer alguma coisa errada? Nenhum. Nenhum. Então, a ideia de que, já que Deus não criou o pecado, eu posso fazer o que eu quero, é de quem não entendeu que a sua natureza é divina. Exatamente porque a minha natureza é divina, é que as minhas ações devem ser sempre pautadas no amor, na bondade, na pureza e na elevação, que são exatamente os dois pontos agora que nós vamos trabalhar, que nós precisamos eliminar as carências para que nós possamos crescer infinitamente e não termos mais que sofrer com a pobreza. Então vamos lá. A terceira carência que nós precisamos eliminar, deixa eu pegar aqui, ó. A terceira carência, a terceira carência é exatamente a carência de virtudes. Muitas pessoas têm carências de virtudes. E eu vou falar quais as virtudes que têm carências. Vamos lá. Virtudes morais. Virtudes. Deixa eu pegar aqui. Caráter. E virtudes de atitude. Olha que bacana. Olha que bacana, gente. Ai, vou pegar aqui só uma caneta. Hoje eu estou com tantas canetas aqui que cai. Ai, coisa boa. Isso aqui é provisão de canetas. Então vamos lá. Então o que acontece? Tem pessoas que têm autorrestrição, a manifestação da sua imagem verdadeira, pela carência de virtudes. A pessoa não trabalha o crescimento das virtudes. É aquela mentalidade, não, eu estou onde estou, tá bom onde eu cheguei,
está ótimo. E ela não vai se desenvolvendo e muitas vezes não percebe, gente. Nós temos às vezes falhas nas nossas posturas que a gente não percebe. É com caminhar, é com um encontro com outras pessoas, com lidar com as situações difíceis, lidar com as situações da vida que nós vamos percebendo e entendendo aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós precisamos melhorar. Então tem muitas pessoas que têm carências de virtude morais, não faz nada para elevar a sua moral. Elevar a sua moral não é ser moralista, elevar a sua moral é você ter princípios sublimes como parâmetro de sua vida. Então o materialismo, ele prega o seguinte: satisfaça a matéria, porque você vai ser feliz. Satisfaça a matéria. Então o materialismo, ele te vende isso. Não importa o que você faça, não importa, desde que você tenha satisfação. Aí o mundo começa a entrar em choque, porque sempre a satisfação do indivíduo, ela acaba ficando sem controle. Essa falta de controle gera o choque, porque você não consegue satisfazer toda a humanidade em todas as suas vontades. É impossível. Então o que acontece? A pessoa começa a acreditar que, por não ter satisfeito seus desejos, alguém é o inimigo e começa a desenvolver os pensamentos mais mesquinhos, gananciosos, egoístas, etc. Por isso que o mundo está caindo numa decadência moral gigantesca. É por quê? Porque hoje em dia a vida ela só fala o seguinte: tudo é para a sua única e exclusiva felicidade. Então os pensamentos morais, os pensamentos elevados, os pensamentos nobres, eles estão sendo deixados de lado. Então aqueles pensamentos, se eu me der bem é isso que importa. E onde está o pensamento sublime, a virtude que você precisa construir, o caráter também. As pessoas não entendem que o caráter é o maior que você tem do seu patrimônio. Ou seja, seu patrimônio maior que você carrega na sua vida é aquilo que você tem dentro de si que te engrandece, é aquilo que vai lhe moldando, é aquilo que vai te elevando. E as atitudes que te ajudam a mudar, a te elevar. Então, até agora eu estou falando de maneira abstrata, mas vou começar a trazer os exemplos. Essas carências de virtudes, elas precisam ser trabalhadas, porque à medida que você vai criando karmas positivos, você vai naturalmente trabalhando as suas virtudes, você vai se elevando e aquilo vai se tornando concreto e isso vai tirando a autorrestrição e vai manifestando a riqueza. Vamos lá. Hoje em dia todo mundo gosta de falar bonito, todo mundo carrega coisas assim. Hoje em dia nós temos uma explosão da autoajuda profissionalizante, então as pessoas, todo mundo quer ajudar, todo mundo quer falar bonito, todo mundo quer dar palpite. Só que falar é uma coisa, fazer é outra coisa bem diferente. Então muitos falam, mas poucos fazem. Nós precisamos entender que a carência de virtudes é exatamente no dia a dia, é na hora que a gente observa, e não simplesmente atrás de um teclado ou atrás de linhas. Nós temos que observar o que nós estamos fazendo, e muitas vezes estamos com carência de virtudes. Então nós deixamos com que os complexos nos tomem, com que os desejos nos tomem, com que as coisas mundanais nos encubram e a gente vai deixando de se aprimorar. Então, o nosso caráter é o maior de todos os tesouros. Quando você falecer, o seu caixão não vai ter gaveta. Você não vai chegar com um caminhão de mudança e coloque todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza no caixão que ele vai subir comigo. Não vai, tudo vai ficar. Então me diga, qual é a maior coisa que você pode carregar com você? São exatamente as suas virtudes. É a maior coisa que você vai carregar. É exatamente você entender sobre os valores elevados. E o que são os valores elevados? Aqueles que propiciam a manifestação do seu Deus interior, da sua imagem verdadeira. Por isso que eu falei, pensamentos morais não são moralistas, porque hoje em dia está cheio de moralismo. Todo mundo quer dar moral, ou todo mundo quer colocar patamares do que é certo, do que é correto, do que é certo, do que é errado. Mas ninguém para olhar coisas que são muito mais virtuosas por detrás. Amor. Hoje em dia, as pessoas estão muito mais propensas a criticar do que elogiar. Outro dia eu estava no caixa do mercado e passando as compras, a moça pegou todas as minhas compras da caixa, ela passava a compra e colocava num saco e foi guardando tudo bonitinho. Quando eu terminei, já estava tudo ensacado. Eu falei, gente, que maravilhoso, eu agradeci a ela, peguei as compras, virei para uma das moças,
eu quero falar com o gerente da loja. A moça do caixa olhou assim, eu não tinha falado nada, né? Então ela não sabia o que se tratava. A moça falou assim, o que seria? Eu falei, por favor, eu quero com o gerente. Eu gostaria de conversar pessoalmente com ela. Claro, chama o gerente agora. Chamou o gerente chegou, pois não? Eu falei assim, ó, eu queria fazer um elogio para aquela atendente ali. Ele olhou assim, ele ficou com a cara de espantado, né? Você quer fazer um elogio? Eu falei, quero fazer um elogio. Aí ele, por quê? Eu falei, porque ela colocou minhas compras todas arrumadinhas e eu fiquei assim, impressionado como ela me ajudou. Então eu queria agradecer, eu queria fazer um elogio. Aí ele, nossa, por favor, pega esse papel aqui. Eu falei, preencho. Aí entreguei para ele e virei para ela assim, falei assim, olha, muito obrigado, viu? E fui embora. Aí, na semana seguinte, fui passar no caixa e encontrei com ela. Ela virou e falou assim, ô, seu João, ela viu meu nome, né? Ela conversou um pouquinho comigo. Ela falou assim, ô, seu João, muito obrigado, viu? Quando eu vi você conversando com o gerente, eu pensei que você fosse reclamar de mim, porque até hoje eu trabalho aqui há muito tempo no mercado, nunca te havia recebido um elogio, porque as pessoas somente reclamam, nunca tinha recebido um elogio. Eu falei, nossa, mas você faz seu trabalho tão direitinho, é por óbvio que eu vou te elogiar. Aí ela ficou tão feliz, ela falou assim, você não tem ideia de como é que você fez o meu dia feliz. Eu saí daqui tão feliz quando o gerente virou para mim e falou, parabéns, você recebeu um elogio, você está indo muito bem. Ela ficou numa alegria, gente, é uma coisa tão simples, tão grandiosa, mas o quê? As pessoas que ficam demais no moralismo, ficam muito querendo achar alguém para criticar e julgar. E esquece que ficar no amor e procurar para elogiar vai levar muito mais a sua moral do que simplesmente ficar falando do que é certo e do que é errado. Então as pessoas se esquecem daquilo que é virtuoso e começam a pegar aquilo que fica julgando. Então a pessoa, em vez de observar o que está ao redor e tentar vivificar, fica querendo enquadrar todo mundo em caixinhas do que é certo, do que é errado, fica criticando todo mundo. Ao invés de criar virtudes, se torna uma pessoa extremamente desagradável e ninguém quer se aproximar. Por isso que hoje em dia todo mundo está brigando, porque todo mundo quer ser o correto, todo mundo quer falar o que é certo, todo mundo quer dar palpite. Então todo mundo fala de tudo, todo mundo critica todo mundo, em vez de se tornar o paraíso, se torna um local extremamente desagradável. Há uma história, né, em que conta que é o seguinte, um senhor muito bondoso, ele faleceu. Quando ele chegou para São Pedro disse a ele, seu fulano, o senhor foi tão bom que o senhor pode escolher, se o senhor quer ir para o inferno ou para o céu. Ele falou, antes de escolher eu queria conhecer, então podemos ir para o inferno? E ele foi para o inferno. Quando ele chegou no inferno, ele encontrou todas as pessoas que lá estavam com o braço ao contrário, o cotovelo era para cima, então as pessoas só dobravam o braço para baixo, elas não conseguiam dobrar o braço para cima, era sempre para baixo. E viu uma mesa vasta, cheia de comidas, iguarias, as coisas mais deliciosas, e todos muito magros, muito esqueléticos, pálidos, tentando pegar a comida para si, todo mundo tentando comer e não conseguia, e a comida sendo desperdiçada e caindo no chão, e todo mundo desesperado, sem conseguir comer. E ele viu aquela cena dantesca e falou, que coisa horrível, posso ir para o céu? Quando ele chegou no céu, entrou na sala e ele viu uma mesa exatamente igual à mesa que havia no inferno, cheia de iguarias, comidas maravilhosas, aquele banquete esplendoroso. As pessoas, todas também, tinham o braço ao contrário, em que o cotovelo era para cima, e elas não conseguiam dobrar o braço assim, só dobravam o braço para baixo. Mas ao contrário do inferno, todas elas estavam bem fortes, bem com o rosto assim, bem reluzente, todas satisfeitas e felizes, num ambiente de grande alegria. Por quê? Ao invés dele tentar pegar e colocar a comida na própria boca, ele com o braço dobrado, ele colocava na boca de quem estava do lado. Então, ou seja, você nunca pegava a comida para você, você pegava a comida e servia a alguém. Então, quem estava sentado ao lado era que te servia. Como todo mundo trabalhava pela felicidade do próximo, todo mundo ali estava desfrutando o banquete. Então, observa, não é a matéria que vai te trazer o paraíso, são as virtudes e o pensamento elevado que vai te trazer o paraíso. Porque o paraíso não está fora, ele está dentro. Tem pessoas que têm tudo material, mas não tem nada de patrimônio espiritual, de virtudes dentro de si, acaba se tornando uma pessoa extremamente vazia e infeliz. Quantas pessoas a gente olha assim, a pessoa é bonita, a pessoa é apessoada, a pessoa tem condições,
mas ela não consegue desenvolver as suas virtudes e acaba se tornando oca, bonita por fora, vazia por dentro, não atrai. E isso não significa felicidade, viu? Tem pessoas que falam, se eu fosse bonito, se eu fosse rico, eu ia ser feliz. A felicidade está na capacidade de você manifestar Deus. Quanto mais você tiver capacidade de manifestar Deus, mais você vai ser feliz. Com matéria ou sem matéria. Mas exatamente porque você elimina a carência de karmas, você elimina a carência de amor próprio e você elimina a carência de virtudes, é que a pobreza se afasta da sua vida e a provisão vem. A provisão vem. Então, a pessoa com virtudes, ela vai acumulando tesouros incalculáveis. Um deles se chama amizade. Pessoas virtuosas são pessoas que fazem amigos. Pessoas egoístas sem virtude são pessoas que espantam amigos, e amigos são os maiores tesouros que nós podemos ter na vida. Então, presta bem atenção, precisamos ter a virtude da moral, de pensamentos elevados, sublimes, nobres. Caráter, gente, caráter é aquela ação. Tem tantas pessoas que falam assim, não faça ao seu próximo o que você não gostaria de fazer a ti. Na teoria é lindo, mas na prática, e aí? Quantas pessoas postam mensagens no Instagram, no Facebook, bota aquela mensagem bonita e fala assim, olha o pensamento do dia, e você fala, que coisa linda. A pergunta é, a pessoa vive isso que ela prega? Por quê? Porque você precisa ter caráter para você fazer o que é forte, você precisa ter caráter para você tomar a decisão, mesmo que ela seja mais difícil para você. Você tem que ter caráter para fazer aquilo e falar, estou fazendo o que é correto, o que é direito e o que tem que ser feito. Um dos grandes momentos na minha vida foi quando eu fui colocado em teste sobre a capacidade de eu manifestar as minhas virtudes. Eu estava saindo da minha situação difícil, uma situação muito difícil pela qual eu vivi, inclusive o meu relato consta no livro, meu relato resumido, né? Mas ele consta no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, né? Trechos do meu relato. Então eu passei por um momento muito difícil da minha vida e eu tive uma situação em que eu tive que passar pela capacidade de perdoar, então eu consegui passar por um momento assim de perdão muito forte, mas eu ainda estava muito carente de amor próprio, eu me sentia ainda muito desprovido de qualquer sentimento bom em relação a mim. Eu achava que eu era assim, o patinho feio do mundo, então ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu sou assim... eu vivo da dó e da compaixão dos outros. Então eu estava mais ou menos com essa ideia. Tinha acabado um relacionamento, então eu achava que ninguém iria olhar para mim, que ninguém gostava de mim e tal. Então mantendo aqueles complexos dentro. E eu fui para uma festa. Cheguei nessa festa, uma colega minha me levou para essa festa, cheguei lá, a menina mais bonita da festa, não era minha esposa, gente, não era, já falo logo que tem gente que acha que era minha esposa, mas não era minha esposa, mas a menina mais bonita da festa olhou para mim. Quando ela olhou para mim, todos os meus amigos falaram assim, olha, tô olhando para você, mas eu, na hora que ela olhou para mim, eu fiz assim, tipo, não é para mim que alguém vai estar olhando, não é para mim. E ela olhou, meus amigos, aí, ela olhou para você, e eu estava assim, como eu ainda estava engateando na reconstrução do meu amor próprio, eu demorei 4 horas para me convencer de que ela realmente estava olhando para mim, apesar dela ter dançado, ter falado, ter jogado charme para mim, mas eu não conseguia enxergar, porque a autolimitação vai sempre te colocando para baixo. Nunca é você, é sempre coisas ruins. Mas vamos lá. Quando ela olhou para mim, eu falei, caraca, eu não acredito, velho, olha, alguém mais nesse mundo gostou de mim, então eu vou ter chance, né? Aí eu comecei a conversar com ela é muito bonita, e eu conversando tal, de repente, ela vira para mim e fala assim, porque eu tenho um namorado. Quando ela falou, eu tenho um namorado, eu, caramba. Fala, cara, mas a coisa, na hora que eu acho que está andando, o negócio volta para trás, né? Mas eu pensei comigo, vamos pensar, eu estou com um problema. Ela está com um problema, o namorado também está com um problema. Cada um está com o seu problema, cada um resolve o teu. Eu vou resolver o meu problema, que o meu problema é de autoestima. Se eu ficar com ela, eu estou bem resolvido. A galera vai falar, você é o cara, você é top, e eu estou, show de bola, resolvido, e ela depois se resolva com o namorado dela. Quem mandou o namorado deixar uma mulher bonita dessa sair? E eu, naquele momento, eu consegui a justificativa necessária para eu fazer aquilo que eu sabia que não era correto, mas que é resolver o meu problema na hora. Beleza. Aí, falei, então agora eu vou conversar com ela, tal. Aí, a gente estava numa chácara, as meninas estavam dormindo dentro da casa e os homens estavam acampados, né?
Então estava aquele negócio, aquela noite lindíssima, a lua assim, e o pessoal fez aquela decoração com velas, todo mundo já tinha ido dormir, e eu estava somente eu e ela naquela varanda, aquelas velas, só faltava o violino, estava a coisa perfeita assim, aquele céu estrelado assim, e eu conversando, e a gente tal, aí, quando eu falei assim, bom, vai ser agora, não sei por que cargas d'água, essa menina vira para mim e fala assim, porque eu tenho ódio do meu pai. Aí naquele momento, apareceu o anjinho e o capetinha do meu lado. O capetinha virou para mim e falou assim, João, o mesmo pensamento anterior, problema dela com o pai dela. Você vai e resolve o teu problema, fica com ela, teus amigos vão falar que você é o cara, tu vai sair como o poderoso da festa, o cara que ficou com a mulher mais bonita, todos seus amigos vão te invejar e você vai pronto, sua autoestima está de volta, eu estou na área, eu sou o cara. E o anjinho virou para mim e falou assim, é uma pessoa como você que está precisando de ajuda. Ajuda. E naquela hora eu tive que tomar uma decisão muito difícil, mas graças a Deus eu optei por ajudar. E eu virei para ela e falei assim, ó, antes da gente mudar de assunto, eu queria entender por que você odeia o seu pai. E acabou que eu passei a noite inteira conversando sobre amor entre pai e filha. Essa moça chorou, ela não chorou, ela uivou para a lua, essa menina gritava, uau! Porque a gente começou a tirar tudo que tinha dentro dela, toda aquela mágoa, toda aquela raiva que ela tinha do pai, e começamos a conversar sobre isso, choramos à noite, resultado, não teve clima nenhum, não beijei, não fiquei com ela, ela foi dormir e me abraçou e falou assim, você é um grande amigo, ou seja, eu saí e fui para a zona do best friend, forever, então sem chance de sair dessa zona, mas eu assim sabia e eu assim me predispus. Se você não sabe o que é best friend zone, depois você pergunta para alguém aí ou olha no Google, que é a zona da amizade, é quando você vira amiguinho e não tem chance mais de ter algo além disso. O que eu também acho que é um pouco furado, porque a melhor coisa do mundo é quando você está com um amigo do seu lado, ou uma amiga, mas vamos lá. Aí o que acontece? Não fiquei com ela, no dia seguinte, quando eu acordei, primeira coisa que meus amigos falaram, ficou? Eu, não. Antes de eu explicar, eles começaram a me xingar de tudo. Todos os piores nomes que vocês puderem imaginar, eu era xingado. E detalhe, eu fui xingado o dia inteiro, porque isso aconteceu num sábado, no domingo a gente ainda ficou à tarde lá, foi de manhã até a noite eu sendo xingado. Tudo que eu ia falar, cala a boca, que você não ficou com ela, a gente não quer papo com você. E eu fui xingado. Chegou uma hora que eu já estava, caraca, será que eu fiz certo, velho? Porque um dos colegas virou para mim e falou assim, você nunca mais vai conseguir uma menina como essa, nunca mais, cara. E eu, ai meu Deus, eu acho que eu fiz uma grande burrada. E aquilo ficou mexendo comigo e eu falei, gente, eu fiz errado. E quando eu cheguei em casa, fui tomar banho, né? E eu gosto de tomar banho quente, aí embaça o espelho, né? E eu fiquei pensando, puxa, será que eu fiz errado? Será que eu nunca mais vou ter a chance? Será que eu perdi essa oportunidade, né? E quando eu terminei o banho, eu fui enxugar o espelho e eu estava passando a mão e quando eu olhei para o meu espelho, me veio aquele sentimento. Caramba, João, você tinha todos os motivos, todos, para você fazer o que você queria, o que seu corpo queria. Você podia ficar com ela, ninguém iria te julgar. Você tinha acabado de sair de um relacionamento e você estava muito ferido, você estava muito machucado, sua autoestima estava lá embaixo. Você tinha todos os motivos materiais para ficar com ela. Mas você não fez. Você optou por construir algo que supera a matéria e os seus próprios desejos. Você optou por ajudar alguém que estava sofrendo. Então você não a usou. Você realmente foi um homem. E aquilo, naquele momento, me encheu de alegria, porque depois de 25 anos, foi a primeira vez que eu me olhando no espelho, eu consegui sentir um elogio próprio. Foi quando eu falei para mim mesmo, puxa, eu te entendo e você tinha tudo para fazer aquilo, mas você não fez. Você preferiu fazer o que era correto. Você preferiu fazer aquilo que é de caráter. Você agiu corretamente com aquela moça. Parabéns. Você é um cara que vale a pena. Eu me senti tão feliz, mas tão feliz, que aí sim é que a minha autoestima começou a se transformar. Que eu falei, não, eu sou uma pessoa que eu consigo ter virtudes. Eu sempre falei com as pessoas, eu não quero que vocês sofram porque doeu demais quando eu sofri. E na hora que eu fui colocado à prova, que era um momento mesmo de fogo, eu consegui agir com moral, com caráter
e eu tive atitude. Foi fácil? Não foi. Mas fazer o que é grandioso nunca é simples, nunca é fácil. Sempre exige esforço, atitude, ação, convicção, fé e aquela vontade de fazer o que é certo. Então, na hora, eu fui extremamente criticado, mas eu fiz o que era preciso. E aquilo me engrandeceu, porque eu virei para mim próprio, eu falei, valeu, cara, parabéns. Isso ninguém vai te apagar da tua vida, porque você fez o que era correto, você fez o que era digno, você fez aquilo que levou felicidade a alguém. E aquela moça, eu ainda fiquei conversando com ela um tempo, depois acabou que nós perdemos o contato, mas ela virou para mim um dia e falou assim, eu nunca conheci alguém como você, porque você não quis me usar. E eu pensei comigo mesmo, eu também não sabia que eu tinha essa capacidade de fazer isso, porque foi construindo as virtudes, isso foi moldando aquilo que um dia eu chegaria a ser, aquilo foi trabalhando, aprendendo que a gente deve fazer o que é correto. Aí outro dia, estava andando com os meus filhos, fomos na padaria, e meus filhos pegaram um negócio e na hora de sair, esqueci de pagar, ficou faltando um pouquinho centavos, alguma coisinha assim. Chegamos em casa, eu peguei eles de volta, vamos voltar, mas papai é pouca coisa, não importa. O que é meu, o que é do outro, devemos sempre devolver aquilo a todos, porque aquilo é o amor das pessoas manifestado. Voltamos com eles lá e fomos acertar para deixar tudo certinho. Se for doado, recebemos com gratidão. Se for cobrado, pagamos o preço justo. Então isso são virtudes que nós vamos criando, que nós vamos construindo, que se torna o seu patrimônio. O meu patrimônio não está no que eu tenho materialmente. Minha casa fica velha, meu carro fica velho, batem no meu carro fura pneu, o carro fica velho, a casa fica velha, precisa de manutenção, as roupas rasgam, ou as traças comem, porque a gente não está tirando do armário para ir para o trabalho, para ir para as coisas. Então assim, as coisas materiais se transformam, o dinheiro da conta hora aumenta, hora diminui, some, aparece. Agora, as virtudes, elas vão comigo, mesmo que meu corpo carnal, que um dia vai envelhecer, vai apodrecer, mesmo que meu corpo carnal se desintegre, as minhas virtudes jamais. Então eu vou chegar no mundo espiritual e eu ainda vou ter dos pensamentos, da convicção e da ação, tendo a certeza de que o que eu melhor tenho é exatamente os pensamentos elevados de uma moral verdadeira, de uma moral espiritual, de uma moral religiosa, não uma moral moralista. Prestem bem atenção, isso daria para a gente conversar uma outra palestra. Não é aquela moral moralista, é aquela moral que abraça, que manifesta o amor e que eleva as pessoas. O caráter de fazer o que é correto, homens, de criar virtudes, aquilo que é correto deve ser feito. Aquilo que é correto deve ser feito. Uma vez uma colega minha virou e falou assim, todo homem tem o seu preço. Eu falei, tem não. Nem todo homem tem o seu preço. Uma coisa é você ser movido por coação. Outra coisa é você ser corrompido por falta de virtudes. Nem todo homem tem seu preço. Então por que você não faz nada de errado? Porque se eu fizer alguma coisa de errado conscientemente, eu vou ter que enfrentar 3 pessoas que vão me doer muito eu ter que encará-las. Meus filhos, minha esposa e meus pais e eu mesmo. Isso dói eu ter que me encarar, porque eu sei que eu sou filho de Deus, eu trabalho para manifestar a minha imagem verdadeira e eu sei que os meus maiores tesouros são as virtudes. E eu não quero abrir mão da minha riqueza espiritual por questões materiais. Posso errar? Posso, com toda certeza. E eu erro constantemente. Mas que sejam erros pelo crescimento e pelo aprendizado. Nunca pela diminuição das virtudes que já foram conquistadas. Ok? E o quarto, gente... vamos pegar a caneta aqui preta para a gente escrever o quarto. É a carência de... esse é o grande tchan também, ó. É a carência de espiritualidade. Espiritualidade. Essa carência aqui, ela pega e pega muito. Por quê? Porque as pessoas não têm consciência da sua natureza divina, da sua imagem verdadeira. Então, como as pessoas não têm consciência, deixa eu pegar aqui de caneta vermelha, ó, da natureza divina, elas não sabem como manifestar. Então, o que acontece? As pessoas
mesmo aquelas que pregam uma fé, se ela não tiver consciência da sua natureza divina, ela fica carência de espiritualidade. Ela fala de espiritualidade, mas ela não vive a espiritualidade. Por isso que hoje nós vamos fazer até uma meditação Shinsokan especial para que a gente possa entender e acrescentar ainda mais esse item da espiritualidade. Então, dentro da Seichonoye, olha só como é que por isso que o ensinamento da Seichonoye é algo complexo, é algo que nos engrandece. Por quê? Porque aqui a gente trabalha ação. As três práticas religiosas fundamentais da Seichonoye. A terceira é atos de amor e gratidão, para gerar o quê? Os karmas positivos. Então, olha só, você vai nessa movimentação de ação para criar karmas positivos por meio da palavra, do pensamento e da ação. Então, os karmas positivos levam a virtudes. Você se torna uma pessoa bondosa, virtuosa, uma pessoa magnânima. Um bom líder é magnânimo. Aonde eu aprendi a ser magnânimo? Dentro do trabalho da Seichonoye. Vou até abrir esse parênteses. Para que nós possamos ser pessoas que saibam comandar, um dia a gente tem que aprender a ser comandado, para que a gente possa viver essas realidades e ser o mais magnânimo possível. Você pode ser a pessoa mais competente do mundo. Se você não tiver um coração grandioso para abarcar o coração das demais pessoas, você nunca se tornará um grande líder. Você pode se tornar um grande chefe, nunca um grande líder. Porque a diferença entre chefe e líder é que chefe manda, líder cativa. É diferente. O líder não precisa mandar. Simplesmente todos vão com ele, porque sabem que o coração dele abarca todo mundo. E o chefe, quando perde aquilo que é de interesse, é trocado. Da mesma maneira que ele troca, porque não tem coração magnânimo. Então, você cria karmas positivos, você cria virtudes, você cria amor próprio, porque você vai entendendo que você tem a natureza divina. Olha como é que vai se entrelaçando. Exatamente porque você constrói um amor próprio, porque você sabe que você é filho de Deus, você toma consciência da sua natureza divina. Tomou consciência da sua natureza divina, você começa a fazer as 3 práticas que são fundamentais no caminhar da vida, que é exatamente meditação Shinsokan, leitura e estudo das obras da Seichonoye, leitura e vamos botar aqui orações. Isso aqui não são as 3 práticas fundamentais, viu, gente? Eu estou só explicando aqui os 3 pontos principais de uma ação para você eliminar a carência espiritualista. As pessoas não fazem meditação Shinsokan. Como elas não fazem meditação Shinsokan, elas não tomam consciência da sua natureza divina, da sua imagem verdadeira. Ela não toma consciência. Então, na hora que ela vai agir, ela não sabe que ela é filha de Deus. Ela fala que é filha de Deus, mas ela não sente que é filha de Deus. Falar é uma coisa, sentir é outra. Utilizamos a fala para sentir e não simplesmente para repetir como um papagaio. A fala ela tem que trazer a sensação, o sentimento. Nós fazemos a leitura, nós lemos, gente. Nós lemos, tem que ler. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, eu tenho uma preguiça de ler. Aí eu respondi, então você tem preguiça de crescer. A leitura nos faz crescer, gente. Por que a leitura faz a gente crescer? Eu posso simplesmente ouvir. Sim, também. A leitura que eu digo aqui é estudar, é você se aprofundar. Ouvir palestras ajudam, ouvir podcasts ajudam, ler os livros ajudam. Mas a leitura ela é impressionante porque a leitura ela trabalha visão, ela trabalha a sua introspecção de uma forma tal que é impressionante. E mais, observa só, o professor Masaharu Taniguchi, ele conversa de uma maneira com a gente, aliás, todos os autores da Seichonoye conversam de uma maneira com a gente muito particular, muito próximo. Isso faz com que a gente sinta a verdade de uma maneira muito mais profunda. Então, leiam. Tem pessoas que não leem os livros da Seichonoye e fica somente com aqueles detalhes, aquelas coisinhas que pegou, ouviu numa palestra, e fica com aquele conhecimento esburacado. De repente, para e fala assim, mas por que isso? Se você estudar, se você aprofundar, você vai entender, nossa, como é grandioso, como é maravilhoso esse ensinamento da Seichonoye, e eu preciso me aprofundar ainda mais e mais, porque eu quero manifestar Deus. Gente, a finalidade da Seichonoye é só fazer você feliz, porque você vai manifestar Deus. Se você manifestar Deus, você se torna feliz. Então essa é a nossa finalidade, essa é a nossa vontade, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa dedicação.
Então, é fazer com que você fique feliz. E orações, gente. Você lê sutras sagradas, você fazer oração para as pessoas, você fazer as demais práticas da Seichonoye. Isso é muito importante e isso vai gerando, vai retirando a carência de espiritualidade. Tem muitas pessoas que batem no peito, sou católico, sou evangélico, sou Seichonoye, sou espírita, sou budista, e não faz nada. Porque não adianta você falar que é. A pergunta é, você vive como? Porque se você não tiver virtudes, uma vez eu conheci um cara que falava que era budista. Eu falei, Jesus amado, cara, tadinho do budismo, porque está todo mundo olhando para ele e falando assim, a última coisa que eu quero ser é budista, porque não tem virtude nenhuma, não manifesta virtude. Por quê? Porque não trabalha a espiritualidade. Cadê? A religião é para te fazer alguém melhor. Então a carência de espiritualidade é quando a religião não promove mudanças nenhuma em você. Culpa da religião? Culpa sua, que não faz o que tem que ser feito. Culpa sua. Chega a pessoa caindo aos pedaços. Eu estive na Seichonoye e nada mudou. A culpa é da Seichonoye? A culpa é tua, que não rezou, que não fez o que era para ser feito, que não largou. Porque se você fizer as práticas, obrigatoriamente, você vai começar a crescer. Quer crescer infinitamente? Pratique de tal forma que a carência da espiritualidade suma, que o restante comece a crescer de forma exponencial. Ou vocês acham que quando eu entrei na Seichonoye eu tinha isso aqui? Estava tudo pelo contrário, estava todo arrebentado em todas as áreas, faltava tudo de tudo. Amor próprio, então, o meu estava negativo. O que a gente começa a fazer? Começa a criar espiritualidade, você começa a tomar consciência da sua natureza divina, aí você acredita, é possível crescer. E mais, não só acredita que é possível crescer, você trabalha para crescer. Porque o que adianta eu falar bonito se na hora de agir eu faço feio? Quer dizer que eu não erro? Erro. Mas uma coisa é errar sem querer e você corrigir ou trabalhar para corrigir. Outra coisa é você continuar agindo errado, achando que está bonito, achando que isso daí é legal, que as pessoas têm que aceitar as coisas, engolir as coisas, as suas falhas, os seus defeitos assim. Tem que engolir porque eu sou assim e acabou. Não é assim. É exatamente você crescer na sua espiritualidade. Então a consciência da sua natureza divina elimina a carência de espiritualidade. E como é que eu elimino a carência da espiritualidade, gente? Numa palavra simples, reza. Estuda, faça. Se você não meditar, se você não rezar, se você não estudar, você não vai tomar posse dessa consciência, dessa natureza divina. Imagina a seguinte situação, você está entrando no avião, mas você senta lá, você está na primeira cadeira, você está deslumbrado, você vai viajar de avião, você está todo emocionado. De repente você escuta a aeromoça conversando com o piloto, e a aeromoça vira para o piloto e fala assim, e como é que nós estamos hoje? O piloto vira e fala assim, eu estou assim nervoso, mas eu estou tranquilo. Eu assisti um vídeo no YouTube me explicando como pilotar um avião. Nunca fiz na prática, mas eu acho que com vídeo eu vou conseguir. Você ficaria sentado na cadeira tranquilo? Ou você naquele momento começaria a fazer as suas orações? Por que isso? Você falar, meu Deus, como é que um piloto vai levantar esse avião sem nunca ter feito isso? Por quê? Não basta falar, tem que viver, tem que experienciar. Então você começa a entender que as experiências da vida são exatamente para te mostrar aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que você precisa melhorar para crescer infinitamente. Então, quando você entender isso, você fala, se de repente alguma coisa aconteceu comigo, é porque eu estou precisando trabalhar o meu amor próprio. Quantas pessoas entram em relacionamentos, não é para manifestar o amor, mas é para tentar tapar o buraco da falta de amor próprio. Meu amigo, se você não tapar o buraco do seu amor próprio, ninguém vai tapar, viu? Ninguém vai tapar. Então, esses relacionamentos desastrosos, como foram os meus anteriores, eles foram falta de amor próprio. Na hora que eu comecei a trabalhar e comecei a sentir amor próprio, chegou a pessoa ideal para ser a minha companheira. Então, a minha atual esposa, ela apareceu no momento em que eu estava trabalhando a reconstrução do meu amor próprio. Detalhe, ela também. Então, os dois estavam trabalhando. Então, quando a gente se encontrou de uma maneira diferente, em que ninguém estava esperando do outro. A gente esperava que nós mesmos crescêssemos. Então, foi algo muito especial e muito maravilhoso. Karmas positivos nós fomos criando nos trabalhos, em tudo o que foi feito, virtudes, espiritualidade. Então, a gente reza.
Pode até não rezar o tanto que devia, mas que a gente reza, a gente reza. Fazemos as orações, fazemos as meditações, lemos. Eu não deixo de ler. Todos os dias, nem que seja uma linha, eu leio alguma coisa da Seichonoye, porque isso vai me alimentando. É o meu pão espiritual, porque isso vai me dando essa consciência da sua natureza divina. Então, eliminou as carências, elimina a pobreza, porque você elimina a autorrestrição. Olha que coisa maravilhosa. Virtudes são conquistas fantásticas. A espiritualidade é exatamente você trabalhar nessa construção de tudo de bom, gente. Então, a pessoa vira e fala assim, como eu estava falando, né? A pessoa chega lá, eu sou da Seichonoye e nada mudou. Aí você pergunta, fez a meditação em Sokan? Fazia dia sim, dia não, mas tinha mais dia não do que dia sim. Você leu? Nunca li. Suas orações? Faço quando estou precisando de algum problema. Eu tenho um conhecido meu que toda vez que a empresa está ruim, ele me liga. Qual a oração que eu faço? Quando a empresa está boa, não preciso rezar não, está tudo bem, Deus já está comigo. Então quer dizer que a sua oração só funciona para melhorar a empresa? Isso é um pensamento virtuoso ou um pensamento egoísta? Vamos fazer oração para fulano? Reza aí para mim, vai lá que sua oração é mais forte. Quantas pessoas me mandam mensagem e falam assim, João, eu estou com um parente sofrendo, reza por mim que a tua oração é mais forte que a minha, eu vou ficar aqui em casa tranquilo, você vai ficar rezando. Legal, então você terceirizou a oração? Tem algum problema em fazer oração? De forma alguma, para mim é um grande prazer poder orar. Mas por que você também não vai entrar na oração? Por que você tem que delegar? Tem pessoas que delegam, pede aí por mim para Deus, que você tem proximidade. Ora, você também, pede você. Por que você também não vai usufruir das graças e das bênçãos divinas? Então observa, tem muitas pessoas que estão nos movimentos, mas tem uma total carência de espiritualidade. Nossa Senhora, é uma coisa assim, por isso que muitas vezes as pessoas se assustam até com os religiosos. Muitas pessoas falam, eu não vou entrar na religião não, porque religião é lugar de gente ruim. Por que as pessoas falam isso? É porque as religiões estão cheias de pessoas, mas as pessoas estão com pouca religião dentro delas. As religiões estão abarrotadas de pessoas, mas poucas pessoas estão deixando com que a religião realmente adentre dentro de si. Carência de espiritualidade. Fala bonito, louva e canta para o Senhor, que é uma coisa linda. Mas na hora do vamos ver, cadê que faz? Na hora do perdoar, cadê que perdoa? Na hora do amar, cadê que ama? Por que não consegue isso? Porque está com carências em tudo. Não trabalha. E eu não estou criticando uma religião específica, não. É tudo e todos, viu? Dentro da Seichonoye também tem as pessoas que falam só Seichonoye. Quando você vai ver a nação, você fala, Jesus amado. De onde é que você tirou isso? A gente não faz isso, não é assim que funciona. Porque, como tem carência, tem pobreza. Então, na hora de manifestar, manifesta de forma pobre, que acaba se restringindo. Então, entenda, por isso que é importante, por isso que a gente fala, pratique. Mas por que eu tenho que praticar? Para você ter espiritualidade, porque quando você tem espiritualidade, você cria virtudes, amor próprio, karmas positivos, você tira a autorrestrição e você se torna rico. Aí você vai ver por que as pessoas quando entram na Seichonoye e praticam, transformam a vida, você fala, Jesus amado, por que essa pessoa conseguiu? O que essa pessoa fez? Como essa pessoa chegou lá? Simples, ela tirou a autorrestrição. Todo mundo nasceu para ser filho de Deus, para manifestar o Filho de Deus. Todo mundo nasceu para isso. Não tem segredo, só tem simplesmente a construção daquilo que você quer ser. Então, trabalhe a sua vida para eliminar a autorrestrição. Retire a carência de karmas positivos, retire a carência de amor próprio, retire a carência de virtudes, retire a carência de espiritualidade. Tenha espiritualidade, virtudes, amor próprio, karmas positivos, que você verá o quanto que sua vida vai se transformar. Quem te observar vai perguntar, qual é o segredo do seu sucesso? Você pode falar tranquilamente, o segredo do meu sucesso é o fato de eu ter descoberto quem eu sou. As pessoas viram para mim e falam assim, preletor, você é maravilhoso. Minha natureza divina ela é maravilhosa, é ela que eu persigo. O fenômeno vai acompanhando. Se está bom, graças a Deus. E o que estiver ainda precisando de reparos, de parar a mente, a gente vai trabalhando. O que nos faz grandiosos é a nossa natureza divina. Se eu sei que eu sou filho de Deus,
Por que eu não posso crescer? Por que eu não posso ter talentos? Por que eu não posso manifestar força? Por que eu não posso chegar lá? Não tem razão, não tem justificativa para dizer não. Agora, se eu tiver alguma das carências, aí eu boto a culpa em alguém. A culpa é dos meus pais, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu emprego, a culpa é da minha vida, a culpa é do meu rosto, a culpa é do meu corpo, a culpa é do meu cabelo, a culpa é do tamanho do meu pé. Aí você bota a desculpa em quem você quiser, aonde você quiser, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Você bota a culpa em quem você quiser, aí você vai ter alguma das carências, aí você manifesta a pobreza, aí vai, sem medo de estar errado. O ponto que não pode é você achar que você é pobre simplesmente pelo acaso. A tua pobreza é fruto da tua autorrestrição. Vamos tirar essa autorrestrição para manifestar a riqueza que existe no seu interior. Vamos crescer infinitamente. E para isso, vamos agora para a nossa prática da meditação Shinsokan, para que nós possamos crescer cada vez mais. Lembrando que hoje nós vamos fazer uma meditação Shinsokan para sentir ainda mais a espiritualidade profunda da união entre Deus e Filho. A meditação Shinsokan para a gente sentir o amor de Deus, exatamente para que a gente tenha mais consciência ainda da nossa natureza divina. E não nos esqueçamos, pratiquemos meditação Shinsokan, estudemos orações para que cada vez mais a gente tenha a espiritualidade aflorada e eliminemos todos os tipos de autorrestrições que nos impedem de manifestar o nosso Filho de Deus. Vamos então meditar, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podemos sentar, assumir a posição de oração para realizarmos agora a meditação Shinsokan. Como eu havia dito, nós vamos fazer hoje a meditação Shinsokan de amor a Deus. Ela se encontra na página 119 do livro de minha autoria, Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Então, aqui nós vamos seguir o livro, porque tem um roteirinho bem fácil, que nós podemos fazer toda a prática de maneira simples. E não há problema para aqueles que ainda não têm de cor fazer a meditação Shinsokan acompanhando o livro. Quanto mais você meditar, quanto mais você repetir, mais você vai memorizar, daqui a pouco não precisará mais do livro. Mas eu utilizarei o livro exatamente para mostrar como é que é possível fazer sem maiores dificuldades. Então vamos lá, fechando os olhos, mãos justapostas em frente ao rosto, calcanhares unidos embaixo da linha, como se tivesse uma linha imaginária da coluna até o calcanhar, para que seu corpo fique ereto e a respiração possa ocorrer da maneira mais perfeita possível. Olhos fechados, pensamentos elevados a Deus, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Mentalizemos lenta e repetidamente. O Senhor é tudo em tudo. Deus é a perfeita vida. Deus é a perfeita sabedoria. Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. Visualizemos que a vida, a sabedoria e o amor de Deus preenchem todo o ambiente e que Deus nos envolve completamente. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. O Senhor é tudo em tudo, Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. Lembramo-nos do fundo da alma de que Deus é amor, que Ele é amor sagrado e perfeito. Mentalizemos firmemente que esse amor preenche todo o ambiente, protegendo-nos e vivificando-nos enquanto mentalizamos. Porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam.
porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus. A todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Então mentalizemos até sentirmos profundamente o amor de Deus, o amor entre pai e filho. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Mentalizando dessa forma, sentimos realmente o amor de Deus. Sentimos do fundo da alma que estamos sendo amados por Deus, apesar de não vermos, e ficamos imensamente gratos. Por isso agradecemos a Deus. Obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, com a respiração controlada, vamos mentalizando as frases repetidas nesta meditação. O Senhor é tudo em tudo. Deus é a perfeita vida, Deus é a perfeita sabedoria, Deus é o perfeito amor. Porque Deus é amor e porque eu sou filho de Deus, a todos os seres eu amo e todos os seres me amam. Deus me ama e eu amo Deus. Deus me ama e eu amo Deus. Deus e eu somos um só. Eu sou vivificado de acordo com a vontade de Deus. Vamos mentalizando, sentindo essa união entre Pai e Filho.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer profundamente a audiência dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar o vídeo para que o YouTube entenda a sua importância e divulgue ainda mais para as pessoas. Minha gratidão é eterna ao carinho e apoio de todos vocês. E nosso dever de casa hoje é exatamente realizar a meditação Shinsokan de amor todos os dias, nosso primeiro item. Então realizaremos essa meditação Shinsokan. Pode utilizar o vídeo, o finalzinho da palestra, para você repetir na meditação Shinsokan, para você ver como é bom se sentir um com o nosso Pai, ter esse amor, esse afeto, esse carinho, essa sensação de que o Pai está sempre com a gente, nos protege, nos envolve, nos ama. E repetir: sou filho de Deus, por isso meus pensamentos, sentimentos e ações são puros e elevados. Muito obrigado. Pelo menos 50 vezes, para que possamos sentir ainda mais essa elevação interior e possamos crescer infinitamente, manifestando em ações, sentimentos e pensamentos a pureza do amor de Deus que nos envolve. Vamos juntos, cada vez mais, progredir infinitamente, manifestando o Deus do nosso interior. Meu muito obrigado, uma feliz semana e até segunda-feira que vem. Até mais. Tchau.